Fala galera, beleza? Professor Wander falando para vocês aí mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre esse equipamento, o relé térmico ou relé de sobrecarga, dependendo da região aí tem nomes diferentes, mas a função é basicamente igual para todos, beleza? Então vamos lá, esse é um relé térmico da marca Siemens, né? O modelo dele é 3RU1116, onde você tem uma sensibilidade de 0,11 a 0,16 ampere ou 110 mA a 160 mA, beleza? Então vou falar algumas características de vocês, mais a parte didática, depois eu vou mostrar as partes de componente e depois eu vou mostrar ele dentro do diagrama elétrico para acionamento de um motor. Primeiro passo, o contator ele pode ser utilizado sozinho. Esse relé térmico não pode ser utilizado sozinho, ele sempre tem que ser usado com o contator. Então essas travas aqui elas são fixadas ao contator e essas barras metálicas de cobre são as partes que vão ser conectadas à parte do contator, essas três partes. Essa aqui é a parte que vai ser conectada ao selo do contator. E aqui é a parte da bobina do equipamento, onde vai se fazer o A1 e o A2. Então vamos lá. Aqui, essa parte desses polos, são as saídas. Lembra lá no contator onde tem L1, L2 e L3, saída T1, T2 e T3, nada mais é do que essas três pontas serão conectadas ao T1, T2 e T3, que automaticamente elas vão sair aqui embaixo. Então, o contator e o relé térmico vai se tornar uma peça só. Então, no contator você vai entrar com L1, L2, L3 no contator, ele vai passar pelo polo do contator, vai chegar nessa haste, vai passar pela haste e vai sair aqui, ó, no T1. A alimentação do contator 2 vai sair aqui no T2, a alimentação do contator L3 vai sair aqui no T3. Então nada mais é do que uma continuidade entre o contator e o relé térmico, vai se tornar uma peça só, beleza? Aqui nós temos a haste do selo, onde vai ser conectado o 13, e aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, vai ser conectado a parte final 14. Então o 13 vai estar na parte do contator e o 14 vai estar na parte do relé térmico. Aqui vai estar a parte da bobina. Então você pode colocar o A1 no contator, o A2 no relé térmico ou o A2 no contator. É opcional, você pode escolher se você vai botar a alimentação da bobina no A1 e A2 do contator ou no A1 do contator e no A2 do relé térmico. Beleza? É opcional, você pode fazer das duas formas. Aqui são as conexões de informações de falha ou informações de continuidade do equipamento, onde vai fazer com que ele desarme ou não. Então, o primeiro passo a gente precisa entender que o 95 e 96 é um contato normalmente fechado. O 97 e 98 é um contato normalmente aberto. Lembrando que esses dois contatos 95 e 96, que é um, 97 e 98, que é o outro contato, eles trabalham simultaneamente. Então, esse é fechado. Quando ele abre, esse automaticamente fecha. Então, quando ele está fechado, esse está aberto. Quando esse aqui está aberto, esse está fechado. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, aqui é a função onde você vai entrar com cabo de tensão, vai passar por ele, vai sair e vai no A2 para você fechar a bobina. Então, como funciona esse contato 95 e 96? Dentro dele tem um equipamento que chama bimetálico. Ele tem diferenças de potenciais e temperaturas diferentes. Então, baseado no ajuste da amperagem, ele vai aquecer, vai se dilatar entre os dois contatos, consequentemente ele vai abrir aqui. Se ele abre aqui, como se fosse um interruptor,
ele secciona a fase ou secciona o circuito, você não tem mais alimentação na bobina para fazer o 220, consequentemente o motor para. E ele só volta ao seu estágio normal se você pressionar esse botão de reset. Então, nesse ícone, onde está escrito teste aqui, que não dá para ver bem, onde tem uma bolinha e um tracinho, ele muda de cor, ele fica na cor preta quando apresentou um problema de sobrecarga. Então, é muito importante se atentar a essa informação. Se aqui a conexão estiver preta, o conector estiver preto, significa que o contato 95 e 96 abriu e o 97 e 98 fechou. Eu vou mostrar um diagrama para vocês, é bastante função bem interessante, porque vocês consigam ver de uma forma mais simples e didática, beleza? E aqui a gente tem os botões vermelho e esse botão azul, onde você tem o manual e o automático. Muita gente me pergunta, mas para que serve o automático? Para que serve o manual? Para que serve esse botão stop? Então, quando você monta essa estrutura na bancada, para abrir esse contato aqui, você precisaria que essa corrente ultrapassasse seu ajuste máximo. Aqui o ajuste é muito baixo, né? É no máximo 160 mA. Para você fazer com que desarme e você testar a sua parte de comando, eles criaram esse botão stop. Então você passa o cabo por aqui, né, o cabinho de comando por aqui, e esse botão está fechado e está ligado diretamente à bobina do contator ou do próprio relé de sobrecarga ou relé térmico. Então quando você pressiona aqui o botão, ele abre esse contato aqui, simulando uma sobrecarga, beleza? Então seria um botão de teste de finalização da parte de comando. Tudo pronto, testou, ligou, apertou o stop, tem que desarmar. O stop abre o contato 95 e 96. Se você fizer um teste de continuidade, você vai perceber isso sem ter tensão alguma aí na parte de ligação. Esse botão aqui de manual e automático serve para quê? Quando o relé de sobrecarga ele aquece por temperatura, por corrente alta, ele desarma. Se você deixar nessa condição manual, que é a condição correta, você tem que ir lá e pressionar o botão. Mas antes de você pressionar, você tem que fazer os testes nas partes de acionamento, motor, verificar se o rotor não está bloqueado, verificar se a bobina não está queimada, fazer todos os testes necessários para verificar se o que está apresentando uma corrente alta foi solucionado. Não é simplesmente ir lá e apertar. Quando você coloca ele no modo automático, o que acontece? Esse relé térmico ele abre por temperatura. Consequentemente, quando ele está no modo automático, esse elemento de temperatura ele vai resfriar e vai mandar fechar o bimetálico interno. Se você tiver um acionamento com um botão retentivo, aquele botão que você pressiona e ele fica fechado direto, ele automaticamente vai ligar o motor sozinho. Se você tiver um botão pulsante, ele vai resetar no modo automático e você precisa ir lá e resetar o equipamento. Sempre deixa no modo manual para você validar as partes de motor, bomba, fazer teste de continuidade, ver se alguma bobina passou algum curto, algum outro tipo de coisa. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Fala, galera, beleza? Aqui são os diagramas, né, que estou apresentando para vocês. Fiz um círculo vermelho aqui para deixar bem expresso aqui a parte do relé térmico dos dois contatos. Então, a única diferença desse comando para esse comando é que aqui é um botão pulsante e aqui é um botão retentivo. Beleza? Então aqui a gente temos o disjuntor trifásico, contator, relé térmico, motor. Disjuntor bifásico, botão de desliga, botão de liga, selo do contator, contato normalmente fechado do relé térmico 95 e 96, contato normalmente aberto do relé térmico 97 e 98. Coloquei um LED de sinalização de falha de sobrecorrente, coloquei a bobina do contator para ser alimentada. Aqui é a mesma coisa, só que a única diferença é um botão pulsante.
Então você precisa pressionar ele para fechar e também tem que ir lá pressionar ele para abrir, beleza? Vou simular aqui para vocês terem uma ideia de funcionamento. Então você liga o disjuntor de potência, disjuntor de comando, pressiona o botão pulsante para ligar, ele pulsionou e voltou ao seu estágio normal, né, aberto, alimentou a bobina, criou uma diferença de potencial entre 220, motor rodou sentido anti-horário. O sentido do motor é só questão de posicionamento de fase. O motor trifásico ele tem a capacidade de rodar para os dois sentidos, tanto horário quanto anti-horário. Então, vou simular uma falha aqui no relé térmico, simulando que o motor sofreu uma sobrecorrente. Consequentemente, o 95 e 96 abre e o 97 e 98 fecha, deixando a tensão que está passando por aqui chegar até o LED. Tendo diferença entre uma fase e a outra fase, o LED de 220 vai ser alimentado. Você verificou lá todos os acionamentos, corrigiu a falha, automaticamente ele parou de piscar porque o seu contato abriu, porque o 95 e 96 fechou, dando condição de o motor funcionar novamente. Beleza? Aqui é a mesma coisa, a única diferença é que é um botão retentivo. Você pressionou, ele está lá no seu estágio natural. Pressionou o relé térmico, ele abriu. Alguns componentes não pode ser utilizado o botão retentivo, já falei até em outros vídeos aí, beleza? Porque se for lá e ele estiver no modo automático, ele resfriar e mandar ligar sozinho, você não precisa mais pressionar em botão nenhum, o motor já gira automaticamente. Então, esse botão sempre tem que ser, de preferência, o botão pulsante, igual aqui, ó. Abriu, voltou, o motor não volta sozinho, você precisa lá pressionar ele para funcionar. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado aí, um abraço a todos.